O contrato de trabalho intermitente é novidade na CLT. Ele foi trazido pela reforma trabalhista. Porém, você sabia que ele já foi alterado? A medida provisória 808 trouxe alterações. É a reforma da reforma. Olá, eu sou a doutora Andréia, da MA Advogados. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de trabalho intermitente com as alterações trazidas pela medida provisória 808 de 2017. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças trabalhistas, na lei trabalhista. A reforma trabalhista introduziu inúmeros artigos à CLT, mas a novidade é a medida provisória 808 de 2017. A nova CLT entrou em vigor no dia 11 de novembro e a medida provisória foi editada, promulgada no dia 14 de novembro. Então ela introduziu várias alterações, entre elas no contrato intermitente. Houve importantes e relevantes alterações. A gente vai falar sobre elas. Então, o que acontece? Quando foi introduzido o contrato intermitente na CLT pela reforma trabalhista, estava previsto que o trabalhador ele podia dizer se concordava ou não em trabalhar para quem estava chamando, para o empregador, no prazo de um dia. O que a lei disse agora? O prazo 24 horas. Mudou, porque seria um dia útil. Agora ele tem 24 horas para responder se ele vai ou não vai fazer aquele trabalho. Porém, a legislação também dá uma opção de você colocar uma cláusula de reparação de danos. Então você tem que fazer o contratinho, o contrato intermitente, ressaltamos, ele é diferente, ele é diferenciado, não existia essa modalidade de contrato antes, então é um contrato todo novo, todo que tem que ser feito com muito cuidado e com as especificações de trabalho, mas agora ele tem essas alterações trazidas então pela reforma e agora a medida provisória dando novos ditames. O que acontece? Não existe mais aquela previsibilidade de que se o empregado ele concordasse em trabalhar para o empregador e ele não comparecesse, ele pagava 50% do valor combinado. Isso não ocorre mais, ele não tem esse pagamento mais, embora conste na lei que você pode colocar uma cláusula de reparação de danos, mas esse 50% que já era previsto em lei, ele foi excluído pela medida provisória. Agora, existem outras alterações que foram trazidas. Então, por exemplo, uma grande dúvida que ficava era na questão previdenciária. Então ele tem direito ao auxílio-doença, ele tem direito a uma funcionária, por exemplo, tem direito ao auxílio-maternidade. A medida provisória, ela veio esclarecer tudo isso. Então ela diz que sim, que segue a legislação como um funcionário comum. Por quê? O contrato intermitente, o trabalhador intermitente, ele tem que ter o seu contrato registrado na CLT, isso já era previsto, com a reforma. A dúvida era, como que eu vou calcular? E se ele tiver pouco tempo de contribuição, então como fica essa questão do auxílio-doença? A medida provisória diz, o trabalhador intermitente, se ele tiver um problema de saúde, precisar ser afastado, ele vai seguir as regrinhas então do INSS, porém quem vai pagar, quem vai arcar com o salário desse funcionário é o INSS. Portanto, é importante também ressaltar que ele não segue a regrinha do contrato convencional, ou seja, ele não fica os primeiros 15 dias com a responsabilidade da empresa, do empregador, ele vai direto para o INSS, conta-se do primeiro dia que é comprovada a incapacidade laboral dele por doença ou acidente. Então é uma responsabilidade do INSS, mas é importante que a medida provisória trouxe essa alteração. Uma outra alteração bem relevante, bem importante, é que o trabalhador intermitente, se você tem um funcionário hoje que trabalha para você, que tem um regime de contrato convencional normal, se você demiti-lo e pretender contratá-lo como intermitente, você vai seguir a mesma regrinha do autônomo, hoje já previsto também como novidade na reforma trabalhista, que é o quê? Você precisa respeitar uma carência, uma quarentena de 18 meses. Então, somente após 18 meses é que você pode contratar aquele que era seu funcionário com outras características, um CLT normal, como funcionário, como colaborador ou trabalhador intermitente. Essa é mais uma novidade na lei. Uma outra novidade bem importante que veio com a medida provisória é na questão do pagamento. Os contadores, por exemplo, estavam tendo muitas dificuldades em pensar como que você ia operacionalizar o pagamento, porque a reforma trabalhista trouxe que assim que o trabalhador ele prestasse o serviço, por exemplo, por X horas, 4, 5 ou 6 horas, as horas convencionadas, logo após esse trabalho ele teria que ter o pagamento do salário e de todas as verbas
verbas consectárias, né? Picadinho de tudo, um pouquinho de férias, um pouquinho de aviso prévio e imediatamente após a prestação de serviços. Isso realmente, numa empresa que tem bastante demanda, isso é complicado de se operacionalizar. O que trouxe a medida provisória? Ela disse o seguinte, que no contrato você pode estabelecer o prazo de pagamento desse trabalhador intermitente. E ela dá um prazo máximo de 30 dias, né? Mas o que você pode fazer com isso? Você pode pagar o trabalhador intermitente no fechamento da sua folha. Então você pega todos os intermitentes, fecha a folha de 30 dias e paga, por exemplo, no 5º dia útil. Você pode convencionar isso. Tem que estar convencionado no contrato, mas isso foi ótimo que a medida provisória trouxe essa regulamentação para não ficar aquela coisa de você ter que pagar a X horas de todo o trabalhador intermitente que você contratasse. Isso é bem interessante. Quanto às verbas rescisórias, a medida provisória também esclareceu. Então, o que você paga de verba rescisória para o seu trabalhador intermitente? A regrinha vai ser muito parecida com aquela rescisão acordada, que também veio já de novidade na reforma trabalhista. Assista nos outros vídeos do nosso canal, que a gente explanou todos eles. Ele é muito parecido. Então, o que ele vai ter direito? 50% do aviso prévio, 50% da multa fundiária e 80% de saque do fundo de garantia. Isso é uma novidade aí trazida pela medida provisória. Isso não era estabelecido lá na reforma trabalhista. Então, vamos ficar atento que agora a gente tem essa regrinha aí para seguir no trabalhador intermitente. Também veio previsto agora na medida provisória que você pode contratar o trabalhador intermitente. E vamos imaginar o seguinte, a empresa contratou 20 trabalhadores intermitentes e alguns deles nunca foram chamados, mas ele está lá, registrado na CLT. Então, antes ficava naquela dúvida, e esse vínculo, ele dura para sempre, até o empregador extinguir? A medida provisória trouxe uma alteração importante, que é, se o trabalhador não for convocado pelo período de 1 ano, então esse contrato ele tem que ser rescindido. Então, e esse prazo ele é contado do quê? Ou do contrato, ou da prestação de serviços, ou do último pagamento correspondente a essa prestação de serviços. O que acontecer por último? A partir desse momento, conta-se 1 ano. Não foi chamado, esse contrato ele é extinto. Então é isso. Esse tema, contrato intermitente, ele é muito importante, ele pode ser usado por muitas empresas, é importante observar todo esse regramento da reforma trabalhista e especialmente agora as alterações trazidas pela medida provisória. Então, se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se tem algum questionamento, deixa aqui nos nossos comentários, nós vamos responder para você e a sua dúvida pode ser de muitas outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe e até mais!